Olá pessoal, então o nosso próximo tema é um tema de importância muito evidente para o trabalho agrícola, que é um trabalho agrícola em particular num país tropical que nem o nosso. Então as situações de estresse térmico são muito comuns no trabalho agrícola. Então vamos entender tanto como se conceitua e como se regula a exposição do trabalhador em ambientes quentes, muito quentes, que geram não só o desconforto térmico, tanto o estresse térmico, que numa situação limite pode gerar dano e levar inclusive a risco de vida, como já houve acidentes trágicos que a imprensa noticiou de trabalhadores, em particular no corte manual da cana-de-açúcar, uma atividade que, ao menos aqui no estado de São Paulo, já foi quase que totalmente substituída pelo corte mecanizado, mas uma realidade ainda muito constante na indústria sucroalcooleira, por exemplo, no Nordeste, que é uma tarefa extenuante, de altíssimo custo energético e que já levou alguns trabalhadores a óbito por estresse térmico. Então, nós vamos tratar tanto do conceito de conforto térmico como de estresse térmico. Esses dois conceitos eles são regulados por duas normas diferentes. Então, a nossa NR17, a nossa norma brasileira de ergonomia, ela faz menção a uma configuração dos ambientes de trabalho que gere conforto, e a nossa grande norma brasileira, que é a NR15, que regula a exposição a fatores ambientais, e, por exemplo, as situações de calor extremo, frio, ela vai justamente regular a exposição para evitar que essa situação de estresse térmico ela se torne uma situação de perigo para os trabalhadores expostos, perigo de algum dano fisiológico, né? Então nós vamos seguir mais ou menos o seguinte roteiro, pessoal, nesse nosso novo estudo. Vamos entender um pouco, primeiro, o mecanismo de regulação térmica do corpo humano, tá certo? Porque o nosso metabolismo produz calor e esse calor tem que ser dissipado. Nós somos animais homeotérmicos, nós não toleramos variação grande na nossa temperatura do núcleo do corpo interna. A temperatura, por exemplo, da superfície da pele pode variar bastante. No núcleo do corpo, não. Então, nós temos um sofisticado mecanismo que dissipa essa energia gerada pelo nosso metabolismo, tá certo? Então, vamos entender rapidamente esse mecanismo, ou vamos relembrá-lo, né? E, na sequência, vamos tratar de entender índices térmicos, índices que medem sensação térmica, porque fazendo de novo uma referência, uma analogia com o que nós vimos em outros temas, como visão, como audição, nós também temos uma percepção do ambiente térmico que varia segundo uma série de variáveis. Varia segundo uma série de variáveis. É ruim, né, gente? Mas que varia em função de uma série de grandezas. E vamos entender o papel de cada uma delas nessas condições de conforto e estresse térmico. Vamos dar uma olhada mais em detalhe como essas duas normas que eu me referi regulam essa exposição e vamos encerrar o tema fazendo algumas simulações de situações de exposição. Perfeito? Podemos começar então. Eu acho que essa cena aqui deve ser, eu acho que é comum para todos nós que
militamos em sala de aula, né? Esse descompasso entre a percepção de conforto ou desconforto térmico em função, por exemplo, de diferença de gênero. Então, entre meninos e meninas, homens e mulheres, há uma base fisiológica para essa diferença. Nós não vamos tratar agora, mas há uma base fisiológica que mostra por que, por exemplo, as mulheres são mais sensíveis à variação de temperatura. Em particular, elas toleram melhor, por exemplo, o calor, ou toleram pior uma situação que se aproxima de uma condição fria, certo? Além disso, há diferenças individuais e interindividuais, certo? Bom, uma definição inicial, pessoal, fornecida por essa norma ISO, uma definição bastante até singela, né? Conforto térmico corresponde ao estado mental, ou seja, é uma percepção subjetiva que expressa satisfação com o ambiente térmico, certo? Uma definição mais completa e técnica é, por exemplo, oferecida por esse pesquisador brasileiro Álvaro Ruas, que é uma autoridade no assunto. Ele trabalha na Fundacentro, ligado ao Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. E nessa definição já há elencado as variáveis fundamentais para essa percepção do conforto térmico. Então, vamos ler junto. O conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido como a sensação de bem-estar experimentada por uma pessoa como resultado da combinação satisfatória nesse ambiente. Agora vamos lá às variáveis físicas fundamentais. Temperatura radiante média, umidade relativa, temperatura do ambiente, ou seja, do ar, e velocidade relativa do ar. Então, 4 variáveis do meio físico. Além disso, a atividade lá desenvolvida nesse ambiente de trabalho, ou seja, o aporte metabólico, e a vestimenta usada pelas pessoas, que a vestimenta funciona como um isolante térmico. Ela tem seu papel também nesse fenômeno do conforto térmico. Então vamos explorar um pouco mais ao longo dessa nossa conversa aqui, pessoal, essas variáveis, certo? Pessoal, agora uma palavra sobre a relação entre conforto térmico e equilíbrio térmico. São dois conceitos diferentes. O conforto é essa percepção subjetiva dessas trocas de calor que fazemos com o meio e a sensação equivalente. E o equilíbrio térmico é o produto do nosso mecanismo termorregulador que busca manter a temperatura interna do corpo numa faixa muito estreita, certo? Então, como já vimos, pessoal, esses são os fatores que participam da nossa sensação de conforto térmico, né? Quer dizer, a taxa de metabolismo, ou seja, o custo energético da nossa atividade, e se ela envolver, por exemplo, muito esforço físico, como é comum no meio do trabalho agrícola, essa taxa de metabolismo ela vai ser alta e vai gerar muito calor que precisa ser dissipado, certo? O isolamento térmico provocado pela vestimenta, outro fator. A temperatura radiante, média de uma fonte radiante, que pode ser, por exemplo, o próprio Sol, uma radiação direta, ou pode ser
superfícies quentes de equipamentos ou máquinas que também geram calor radiante que vai nos atingir, né? A umidade relativa, que ela tem um papel no mecanismo de evaporação do suor para diminuir a temperatura corporal, né? Temperatura e velocidade do ar, a temperatura do ar e a própria velocidade do ar que, por exemplo, auxilia nesse processo de remoção de calor por evaporação do mecanismo de suor, de sudorese. Então, essa combinação desses fatores é o que vai nos proporcionar a sensação de conforto ou falta de conforto térmico no ambiente. A questão do equilíbrio, pessoal, é um pouco diferente. Quer dizer, como está expresso aqui no texto, pessoal, o equilíbrio é uma condição, o equilíbrio térmico é uma condição, ou seja, o trabalho eficiente desse mecanismo termorregulador em dissipar a produção de calor pelo metabólica, né? Ela é uma condição necessária, mas não suficiente para gerar a sensação de conforto térmico. Por quê, pessoal? Olha, porque o nosso mecanismo termorregulador, ele é muito sutil, muito eficiente, ele consegue manter esse equilíbrio, ou seja, a temperatura interna numa faixa muito estrita, numa ampla faixa de condições externas, seja de temperatura, de umidade, ele trabalha para isso. Mas a percepção de conforto, ela é mais restrita, no sentido de ela ocorrer numa faixa menor de combinação desse conjunto de variáveis que a gente já falou. Então, em resumo, nós podemos estar em equilíbrio térmico, ou seja, o sistema termorregulador funcionando bem a contento, mas estarmos em desconforto térmico, ou sentindo frio, ou sentindo calor em algum grau, mesmo o sistema termorregulador dando conta do recado, certo? Esse é um conceito bem importante. Então, resumindo o que já falamos, pessoal, esses são os elencos, o elenco de fatores que vão gerar essa sensação de conforto ou desconforto. Então, os fatores físicos, de novo, só para afirmar bem esse conceito, a temperatura do ar, a temperatura radiante, quando há uma fonte de calor radiante, isso é medido com um termômetro, chama termômetro de globo, a umidade relativa do ar, a própria velocidade do ar, os fatores pessoais, ou seja, a atividade sendo executada e o custo metabólico dela, e o isolamento térmico nosso, que é a vestimenta. Então, a combinação desses 6 fatores vão produzir essa sensação que nós estamos estudando e também vão servir de base para criação de índices de conforto, de formas de avaliar essa nossa percepção subjetiva de interação com o ambiente térmico. Então, lembrando um pouco lá, pessoal, nas nossas conversas passadas, lembra da relação entre a percepção de audibilidade de um som, percepção subjetiva de volume, e aquelas variáveis físicas que geram que potencializam aquela onda sonora, o nível de pressão de som, o conteúdo de frequência. Então, nós estamos falando aqui de algo semelhante, tá certo? Estamos falando de sensação, percepção subjetiva de um lado e um jogo de variáveis físicas externas ou internas. Bom, pessoal, essa figura mostra um esquema, uma visão esquemática do metabolismo humano, quando a ingesta de oxigênio e a ingesta de alimentos vai provocar todo um fenômeno de oxidação, né? São reações químicas que geram energia para o funcionamento corporal, né? Mas também geram calor
geram CO2, geram água, e esse calor é o que o sistema termorregulador vai cuidar de dissipar para manter o equilíbrio interno. Pessoal, se criou uma grandeza para mensurar essa produção de calor pelo corpo humano, tá? E que é dependente do esforço realizado. Tá? Essa grandeza recebeu o nome de de metabolic, né? Em inglês, e esse é o valor de referência dela, certo? Dessa grandeza. 1 MEC vale 58,2 watts por metro quadrado. Então vamos lá. Vamos entender um pouco essas grandezas. Watt, uma unidade de potência, ou seja, energia sendo produzida no tempo, né? E metro quadrado, pessoal, é a superfície corporal. Então, essa grandeza, o MEC, ela tá medindo a energia produzida ao longo do tempo em função da superfície do corpo. Tá? E esse valor de referência representa um indivíduo numa situação de repouso. Já vamos ver o significado disso. Tá? Claramente, como ela depende das características físicas das pessoas. Né? Aqui alguns valores de referência, pessoal, só para a gente ter um feeling, né, um sentimento dos valores de MEC e também de watt por metro quadrado para algumas atividades. Por exemplo, aqui, pessoal, olha, na agricultura, a tarefa de escavar com pá, numa frequência de 24 levantamentos por minuto, isso equivale a 6,5 MEC, ou 380 watts por metro quadrado de produção, tá certo? De calor. E outras, arando com trator, tá aqui, ó, também da nossa esfera, né? 2,9 MEC, 170 watts por metro quadrado, e uma série de outros exemplos aí, tá bom? Mais alguns exemplos aqui de atividades, tá? Aqui já usando quilocaloria por minuto, tá certo? Uma outra forma de avaliar esse custo energético das atividades, tá? E esse gráfico aqui, ele está procurando exibir aqui, primeiro, a variação do metabolismo basal. Isso é um conceito importante também, é aquele dispêndio energético puro que é usado para manter as nossas funções vitais. Então, o metabolismo basal não leva em conta o custo energético extra de uma atividade que a gente esteja realizando. Por exemplo, né, dirigindo um trator. Ele é aquele custo metabólico básico para manter a máquina corporal biológica funcionando. É essa despesa energética. Então, olha que interessante como esse custo, o metabolismo basal aqui, ele está em quilocaloria por quilo-hora. Então já entrou também o peso corporal, até para vocês verem que ele é muito alto quando o indivíduo está na infância. Então, quilocaloria, quilo-hora para uma criança, um bebê, uma criança é muito maior do que para um adulto. E olha como ele cai, tá certo? Olha como ele cai em função da passagem do tempo. E mais ou menos que se estabiliza, continua caindo, mas uma curva muito mais suave, a partir dos 30 anos. Realmente, com a idade, o metabolismo ele vai ter crescendo um pouco, né? E mostra também uma pequena diferença entre o metabolismo feminino e o masculino, tá? Um outro conceito, pessoal, esse quadro está mostrando praticamente a mesma coisa, só que agora em outras unidades, em
watt por metro quadrado, né? No caso, metro quadrado de superfície corporal, e aqui está em quilojoules metro quadrado hora, essa outra unidade aqui, também para homens e mulheres. Então, alguns conceitos, né? Conceito de metabolismo basal. Olha, a energia mínima consumida pelo organismo humano por metro quadrado de superfície do corpo, em que condições ela é medida? Indivíduo em jejum de 12 horas, em repouso absoluto, deitado, vestido normalmente, em ambiente de uma temperatura neutra. Ele não pode nem sentir frio, nem calor. Esse é o metabolismo basal, tá certo? Exemplo dele, ele vai valer de 36 a 40 quilocaloria por metro quadrado hora. No dia, isso vai ser algo como 1.600 a 1.800 quilocalorias dia. Então, se a gente levar em conta que a nossa ingesta calórica típica varia de algo como 2.000 quilocalorias para mulheres e 2.500 quilocalorias para homem, o que a gente entende? Que a maior parte desse valor energético que a gente obtém do consumo de alimentos, ele vai justamente para manter a máquina corporal funcionando no metabolismo basal. O excedente nós vamos transformar em trabalho, tá certo? Exercendo as nossas atividades. Como é que se calcula a área corporal do nosso corpo? Um exercício que vocês podem fazer só por curiosidade. Existe a equação de Dubois, que se apresenta assim, em função do peso e da altura, temos uma estimativa da nossa superfície corporal, tá bom? Por exemplo, né? Vou botar aqui. Uma pessoa de 1,80 m, 75 kg, tem uma superfície corporal em torno de 1,98 metro quadrado, aqui foi aplicada a equação de Dubois, um consumo de energia mínima de 70 a 80 quilocaloria por hora, para manter a máquina funcionando, é o metabolismo basal, não é exercendo atividade. Ou seja, 1 quilocaloria por hora para cada kgf de peso, para cada quilo de peso. Tá certo? Quem que comanda o nosso mecanismo termorregulador? Nós já vamos voltar a esse tema. Comanda essa estrutura aqui, abaixo do córtex cerebral, pessoal, que é o hipotálamo. Por que hipo? Hipotálamo, ele está abaixo do tálamo, que é essa estrutura superior, também embaixo do córtex cerebral. O tálamo, a gente havia comentado que ele funciona como difusor dos sinais emitidos, gerados nos nossos órgãos sensoriais, né? Nos olhos, nos ouvidos. Ele irradia esses sinais para os centros cerebrais específicos na interpretação e codificação desses sinais nervosos, tá? Então, o hipotálamo tem essa função de mandar comandos nervosos para que o corpo responda a uma situação onde é necessário que algo seja feito para que o equilíbrio térmico se mantenha. Tá? Vamos lembrar então esses principais mecanismos. Essa imagem, pessoal, está mostrando logo abaixo da epiderme, né? Células transdutoras, de novo, especializadas, que vão gerar sinais nervosos, que vão detectar
baixas temperaturas, então a gente tem um sensor de frio, interessante, né? E outro sensor para detectar altas temperaturas. Então o que elas fazem? Elas fazem a transdução, da mesma forma como as células ciliadas do ouvido interno ou os cones e bastonetes da retina, como nós estudamos em visão e audição, elas vão fazer essa transdução dessa energia, que no caso aqui é uma energia térmica, em sinais nervosos, no caso, para que chegue informação para o tálamo e ele coloque em funcionamento o nosso mecanismo termorregulador, certo? Como é que funciona esse mecanismo, pessoal? Vamos lembrar, se o sinal veio indicando que há um aumento da temperatura externa, por exemplo, o tálamo coloca em ação o principal mecanismo termorregulador quando há um aumento de temperatura, que é a liberação do calor. Então, as glândulas sudoríparas, tá certo? Elas recebem essa informação para elas gerarem suor. Além disso, e tão importante quanto, o hipotálamo também gera uma ordem para que os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele se dilatem para maximizar a troca de calor desse sangue com o ambiente externo, por exemplo, através de evaporação do suor, num processo convectivo. Tá certo? Por isso que, por exemplo, quando nós estamos com muito calor, numa situação próxima de um estresse térmico, nós ficamos avermelhados, né? Porque o sangue, os vasos sanguíneos se dilatam para aumentar a área de exposição do sangue junto à pele, para que haja uma eficiente remoção desse calor, tá certo? Na situação de queda de temperatura detectada por esses transdutores na pele, a situação é inversa. O hipotálamo comanda uma vasoconstrição, e aí a gente fica com aquele aspecto meio pálido, justamente para manter o calor corporal, diminuir a troca através da pele, certo? Além disso, um outro mecanismo é o eriçamento do pelo, feito por músculos especializados. Então, o pelo eriçado, ele ajuda também a reter o ar aquecido próximo da pele, não perder esse calor, certo? Bom, então aqui essa figura está fazendo um resumo disso que a gente acabou de comentar. Então, para manter uma temperatura de referência no núcleo do corpo próximo entre 37 graus, tolerando um pouco mais e um pouco menos, quando há aumento ou diminuição de temperatura, essa informação ela é transduzida por termorreceptores da pele, que a gente já viu. Essa informação é entregue ao hipotálamo, certo? E, num caso, o efeito é vasodilatação, e no outro, vasoconstrição, aumento da transpiração, contração muscular. Inclusive, o mecanismo de contração muscular numa situação de muito frio, quando a gente tem tremores, esses tremores são gerados pelo sinal do hipotálamo justamente para aumentar a produção de calor via ativação muscular. Essa é a função do tremor no frio, quando o mecanismo termorregulador está buscando manter aquela temperatura interna.